Media Market Podcast, edição especial Startup Summit 2024, começando mais um episódio. Eu sou a Luísa Telecha, âncora do Media Market Podcast, e na minha frente, Dafna. Eu conversei com ela aqui nos bastidores e já cheguei pedindo desculpas, porque assim, são 25 anos executiva de grandes empresas que você talvez conheça, como Nike, Apple, Microsoft, autora de best-seller, que fala sobre um tema que é extremamente relevante, que são skills, referência em liderança feminina e de quebra ainda campeã mundial de tênis. Seja muito bem-vindo ao Media Market Podcast. Eu tô de verdade honrada em te receber. Obrigada, Luísa. Prazer é meu em estar aqui com vocês hoje para somar, para multiplicar conhecimento. Ai, que bacana. Eu tava comentando aqui com a Dafna antes da gente começar que não existe tempo disponível e nem atmosfera aqui. O Startup Summit é um evento que carrega, 10 mil pessoas, então não é um ambiente pra gente entrar em todos os temas que poderia, mas que então a gente vai se ater ao livro e a temática de skills. O livro chama Power Skills, eu vou colocar o link da Amazon aqui para facilitar para vocês, e a gente conversava justamente sobre isso, sobre como ter as habilidades necessárias, tanto para liderança, quanto para alta performance em qualquer aspecto da vida, é importante, né? Sem dúvida nenhuma. O nome que eu trouxe, Luísa, Power Skills, foi intencional, porque a maioria das pessoas conhece o termo soft skills. No fim do dia, a gente está falando de habilidades sociocomportamentais. E o fato é que ao longo da minha carreira, ao aprender na prática o que eram essas habilidades, eu entendi que o termo soft skills, quando a gente traduz ao pé da letra, ele não fazia sentido. Sim. Porque significa habilidades leves, habilidades delicadas. E o fato é que essas habilidades, esse conjunto de habilidades, nós vamos falar logo mais, como disciplina, foco, comunicação, colaboração, não tem nada de fácil. Pelo contrário, elas sequer têm uma linha de chegada de conclusão. Você não tem um certificado de MBA de comunicação. Bem observado. Certo? Ou de garra, ou de pensamento crítico. A gente não consegue mensurar, a gente não consegue tangibilizar. E um outro ponto importante é que eu entendo que cada um de nós, quando a gente fala em estudar, a gente quer estudar algo que seja super cool, algo que seja sexy. E vamos combinar? Soft skill. Não tem nada de sexy. E por isso eu trouxe o nome Power Skills para realmente empoderar o que são essas habilidades. Vou te contar uma curiosidade. Eu li recentemente um dos últimos livros que eu li, do Adam Grant, que é reconhecido uma das maiores autoridades do tema de psicologia comportamental. O último livro dele, em português, se não me engano, é Potencial Oculto. E eu fiquei muito feliz quando eu li no livro. Ele escreve exatamente sobre isso. Ele diz que nós deveríamos abolir a terminologia soft skills. E eu aprendi no livro da onde que surgiu o nome soft skills. Foi da época da Guerra Fria, aonde os psicólogos precisavam diferenciar as habilidades dos militares, que eram as hard skills, as habilidades técnicas, das habilidades sociocomportamentais. E diz que hoje não faz mais nenhum sentido. E para fechar essa sua introdução, eu digo o seguinte: hoje, nesse mundo que nós estamos, que está cada vez mais robotizado, comoditizado, eu não tenho a menor dúvida que o que vai diferenciar qualquer profissional em qualquer estágio de carreira são as habilidades humanas, são as power skills. Você precisa de disciplina, você precisa de foco. Inteligência artificial é importante? Claro que é uma habilidade técnica, mas a sua diferenciação está na sua capacidade de ter foco para fazer o que precisa, disciplina de fazer aquilo que você não está com vontade de fazer, de colaborar com os outros. E curioso esse teu ponto, porque a gente tem um grupo, na nossa liderança ali do grupo, de leitura e tal, discussão. E aí a gente falava justamente sobre isso, sobre como a gente tá viciado em dopamina fácil, por causa de telefone e de... Hoje em dia você não precisa nem ter trabalho para escolher um filme numa locadora, de tanta oferta que tem. E como a gente ficou habituado com essa facilidade, como a gente ficou preguiçoso para aquilo que requer disciplina, porque a disciplina, ela é tediosa, né? Você já foi atleta de alta performance, você sabe muito melhor que eu. É tedioso. Todo mundo quer ganhar a medalha na Olimpíada, quer vencer o Mundial, mas esquece que entre um ponto e outro vai ter dias que você vai treinar 12 horas, muitos dias consecutivos que você precisa treinar 12 horas para ganhar uma medalha. Muito bem colocado. Disciplina no fim do dia é sobre repetição. Por isso que conecta com o que você falou, que sim, é tediante, sim, é monótono.
Vendas, fazendo uma analogia com a minha carreira como executiva, é o que a gente fala de roleplay, é repetição sobre as técnicas de vendas, de você fazer conversão, de negociação, de CAC. E mais do que isso, é uma jornada de aprendizado contínuo para desenvolver cada uma dessas habilidades. Mas você comentava sobre outras 4, né? Disciplina. É um conjunto de 8 habilidades. São 8? Entendi que eram 5. E eu, no livro, eu escrevo como se fosse realmente uma gamificação. Eu começo com as habilidades que eu falo que é o foundation, que é a fundação. Então, a começar a disciplina, eu falo que a disciplina é a mãe de todas as habilidades. Você começa com ela, porque para você aprimorar ou desenvolver qualquer outra habilidade, você precisa de disciplina. Nossa, fazer coisa boa te ouvir falando isso, porque numa era que eu vejo tantas pessoas focarem em motivação, e não que a motivação seja um problema, de forma alguma, é importante, mas é que a motivação, ela, na minha opinião, tem um prazo de validade muito curto. É insustentável, né? A motivação, eu falo, ela é importante, mas ela é efêmera. Isso. E quando você não tem a motivação, é a disciplina que vai te salvar. Por isso que a disciplina é tão importante. Eu não acordo todo dia motivada para ir treinar. É a minha disciplina que faz eu treinar. É o hábito que eu desenvolvi, que eu criei. Você falou agora há pouco sobre dopamina. Por isso que é tão importante a gente entender sobre como desenvolver bons hábitos. Desenvolver mau hábito é fácil. Sabe qual que é a diferença de bom hábito e mau hábito, de forma simples para a audiência? Os maus hábitos, como comer fast food. Quem não gosta de comer chocolate, certo? Que é a dopamina na veia, ou estar ali rolando no Instagram, que é um tipo de dopamina também. É muito fácil a gente desenvolver esse mau hábito, ou se perder 1 hora rolando na mídia social. Por quê? Porque, de um lado, o mau hábito, ele te dá o quê? Gratificação, a recompensa, ela é imediata. No entanto, a paga, como se diz, certo? Ela vai ver essa conta lá para frente. Quando você, por exemplo, usou seu tempo para rolar a mídia social e você não estudou uma língua como o inglês. Por outro lado, o bom hábito significa o quê? Você faz a paga agora e a recompensa está lá na frente. Sim. E a maioria das pessoas não inverte. Tá, claro, ela quer, quem não quer recompensa agora? Né? Nosso cérebro, ele foi programado do ponto de vista evolutivo para a gente ter a recompensa agora. E aí, novamente, entra a disciplina. Eu falo que disciplina tem aquela música do Renato Russo. Para quem é da minha geração, que essa música é uma poesia, e ele sabiamente já falou, disciplina é liberdade. E a maioria das pessoas, Luísa, confundem. Acha que não, né? Acha que a disciplina, ela te restringe. Ela restringe a sua liberdade para você fazer o que você quer. E eu falo no livro que é justamente o contrário. E eu posso provar. Eu dou esse exemplo, que é o seguinte. Quando você não tem disciplina financeira, por exemplo, o que acontece? Você está sempre correndo atrás, super ansioso em como você vai pagar o próximo boleto. Certo? Super estressado. Quando você não tem uma disciplina com a sua saúde ou com a sua alimentação, você está sempre correndo atrás do quê? Da próxima dieta milagrosa, do próximo remédio. Por outro lado, quando você tem a disciplina com a sua alimentação ou com a sua saúde financeira, ao contrário, esse sentimento de você estar sempre correndo, você tem justamente a sua liberdade para você fazer aquilo que você quer, para você comer o seu chocolate, o seu sorvete na hora que você quer, ou o dinheiro que você todo mês foi lá e aplicou. Então é importante a gente desmistificar essa ideia de que disciplina tira a sua liberdade. Eu falo para todo mundo, você tem que se tornar o melhor aliado, o melhor amigo da disciplina. Ela é a base, é ela que vai te levar à realização dos seus sonhos. Eu falo que ela é a essência para você atingir a sua máxima potência. Ela é a mãe da realização de tudo aquilo. Começa com a disciplina.
Eu concordo plenamente contigo, principalmente porque a disciplina que eu tenho comigo me entrega um sentimento de realização pessoal, sabe? E não adianta a gente ficar procurando realização no outro, a gente precisa achar a realização, o que é realização pra mim, sabe? Exato. E aí, respondendo a pergunta inicial, porque falamos tanto da disciplina... A gente tá abrindo parêntese dentro de parêntese, você estava lá na fundação. Na fundação, mas começa por ela. E aí eu falo do foco, que eu falo que o foco é o irmão gêmeo da disciplina. O que isso significa? Se a gente pensar numa linha do tempo, eu falo que o foco é onde começa, onde você canaliza o seu objetivo, aquilo que você tem que fazer. E a disciplina que vai te levar até o fim. Foco é sobre você distinguir poucas coisas essenciais das muitas triviais. E mais do que isso, imenso, né? Eu te falo, foi um dos meus maiores desafios no começo da minha carreira. Sabe por quê? Eu sou daquela geração que era a geração de falar sim para tudo. Eu sou da geração que achava que o importante era você ser multitask. O que significa era sobre fazer tudo. Até eu entender, ou melhor, me desconstruir, que não era sobre isso. Não era sobre eu estar super ocupada. Era sobre eu fazer o melhor uso do meu tempo para fazer aquilo que realmente importa. Uma expressão em inglês que a gente fala muito, move the needle, é você fazer aquilo que vai mover o ponteiro. Foco, eu adoro dar uma outra definição. Além de você saber distinguir o que é essencial do trivial, Luísa, é sobre sua habilidade de saber falar não, de estabelecer limites. E isso vale para as suas relações profissionais e pessoais. E eu trabalhando fora por algum tempo, com outras culturas, eu aprendi, eu entendi que nós latinos, a gente tem uma dificuldade ainda maior aqui no Brasil para a gente falar não. É mesmo? Porque a gente tem uma natureza de querer falar sim para tudo. Por quê? Porque o que significa o falar não? Nós temos um receio diferente, por exemplo, de um americano, que ele é mais prático e menos emocional ou emotivo como nós. A gente é emocional. A gente tem emocional. A gente tem o receio do quê? Se eu falar não para a Luísa que me fez o convite, no meu inconsciente eu vou estar com receio de que ela vai achar que eu não sou tão comprometida. Se eu falar não para o meu chefe, para uma reunião, ele vai achar que eu não estou engajada, não vou ser considerada para uma promoção. Se eu falar não para uma amiga, para ir para um happy hour, para uma festa social, você tem o receio de não é mais tão minha amiga. E a gente precisa desconstruir sobre isso. Eu falo que o não, ele também é tão importante em relação ao foco como a disciplina, porque o não é libertador. É um não que vai proteger a sua prioridade. Eu vejo que principalmente as mulheres, tanto no mercado corporativo ou não, têm dificuldade de dizer não, né? A gente foi muito educada para dizer todos os sims possíveis e para deixar todo mundo confortável, menos a gente. 100%. Então, falando da disciplina, foco. Terceira habilidade que eu coloco é sobre comunicação. E quando eu falo comunicação, normalmente as pessoas associam a comunicação verbal. Essa que nós estamos fazendo agora. Mas ela é muito maior do que isso. A gente tem comunicação não verbal. Nosso corpo fala, que é a famosa linguagem corporal. Eu estava agora fazendo a palestra e eu falei para a turma, vocês estão conversando comigo, eu estou vendo quando vocês estão atentos, não estão atentos, estão entediados. Essa troca é muito legal, né? A gente consegue ver no brilho do olho. Sorrindo, brilho no olho. Tem a comunicação visual, a comunicação escrita. Hoje, no mundo digitalizado, a importância de você saber falar um kkk, certo? No WhatsApp, que significa muito, ou emoji, ou um Slack, ou um e-mail. E o outro pilar da comunicação, que hoje é um dos mais importantes, em posição de liderança ou não liderança, que é a tua capacidade de escutativa. A gente está vivendo, sem dúvida nenhuma, uma das fases do mundo mais polarizado, em que as pessoas escutam mais aos outros, não para compreender, mas para se defender, para rebater. Enquanto um está falando, o outro já está pensando em como vai responder. Então, comunicação é chave. Para a liderança, é através da comunicação que você inspira seu time, que você influencia, que você impacta, que você dá feedback, o que o time tem que continuar fazendo, o que tem que ser corrigido, que você como líder escuta feedback 360 graus do que você precisa ajustar. Depois a gente vai para a colaboração.
A próxima habilidade é a habilidade da mentalidade do crescimento. A maioria das pessoas conhece em inglês, que é o Growth Mindset. Sim. Ou seja, as pessoas também confundem, acham que é sobre querer crescer. Eu falo que não, todo mundo quer crescer, não é sobre isso. O Growth Mindset é sua habilidade de saber lidar com os fracassos. Em outras palavras, é sobre você não apenas aceitar a derrota e fracasso, mas você ter a mentalidade de aprendizado, de entender o que você vai aprender e, mais do que isso, superar e se tornar melhor, apesar da dor da derrota, porque eu também não romantizo. Claro. Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de passar. Humano, né? Exatamente. Mas a grande diferença de quem tem mentalidade de crescimento é não se vitimizar. Por que você não bateu uma meta? Por que você perdeu uma partida? É você entender que você é o protagonista, você é o responsável. O que você vai aprender para melhorar e bater a meta do próximo mês? A próxima habilidade é empatia. Eu brinquei no palco hoje falando que eu tinha uma certa antipatia por empatia, de tanto que todo mundo falava. Banalizou, né? Foi um termo que perdeu um pouco até o significado de tanto que a gente explorou. Perfeito, justamente por isso. Quando a gente fala muito uma palavra, ela se torna o que a gente chama de buzzword. E como toda buzzword, ela tem um lado positivo, porque, obviamente, dá mais visibilidade de um lado. Por outro lado, é exatamente o que você falou, Luísa, ela fica muito superficial. E eu achava que eu era uma líder empática, até eu entender o que era. E eu conheci a sua primeira camada da empatia, que é o que a gente chama, tecnicamente falando, de empatia cognitiva. Em outras palavras, é sobre sua habilidade de se colocar no lugar do outro sem julgar. Parece fácil, mas Sim. Como que a gente faz isso quando a gente não concorda com o ponto de vista do outro? Essa é a sua primeira camada. Quando eu morei nos Estados Unidos e ocupei a posição de diretora global de produtos digitais na Nike, que eu tive um time completamente diverso em todos os sentidos, de gênero, de idade, de cultura, de crença, valores, Luísa, foi ali um choque muito grande, né? As outras camadas da empatia. Empatia emotiva, que significa compartilhar a emoção do outro. A gente estava vendo a pandemia. Eu estava morando nos Estados Unidos. A pandemia começou aonde? Na Ásia, Japão, Coreia. Eu tinha um time lá. A gente não tinha a menor ideia do que era a pandemia, qual era o impacto na nossa vida profissional. E eu comecei a perceber meu time ansioso, depressivo. Ali eu fui entender o que era compartilhar a emoção do outro. Significa você fazer uma pausa para entender por que será que meu time está mais ansioso, ao invés de você continuar pressionando e cobrando. Ou no dia a dia, você vai para uma reunião, teu chefe ou algum par chega na reunião um pouco mais irritado. Como que a gente costuma reagir? Irritado, agressivo. E principalmente a gente acha que é sobre a gente, né? A pessoa já fica, tá irritado comigo, fiz alguma coisa errada. Cara, 99% das vezes não é sobre você. Perfeito. E a terceira camada da empatia, eu falei da cognitiva, falei da emotiva, é a compassiva. Ou seja, uma vez que eu me coloquei no seu lugar, discordamos, mas eu não te julguei. Uma vez que eu compartilhei das suas emoções, opa, Luísa não chegou num dia bom, você está com um problema pessoal, em casa ou no trabalho, eu me coloco à disposição para te ajudar se você precisar da ajuda. Você percebe a complexidade dessa habilidade? Eu costumo dizer que é uma das habilidades mais complexas, difíceis e necessárias nos dias atuais. E para a gente fechar essa jornada dessas 8 Power Skills, se não me engano, falta eu falar sobre pensamento crítico, que é a habilidade da gente tomar as melhores decisões quando a gente tem muitas informações ou poucas informações que impactam positivamente pessoas do time, stakeholders, shareholders, negócios, sociedade. Complicado, hein? Vou até me endireitar aqui na cadeira para ouvir essa. E eu vim de uma geração, Luísa, que eu achava que liderança era sobre eu saber todas as respostas. E a gente se cobra muito para que tenha, né? E eu fui me desconstruindo, porque eu vim dessa geração. Até eu entender que, número 1, saber todas as respostas, vamos combinar? Primeiro, que é impossível. Segundo, que é prepotente. E eu fui entender que o mais importante não é saber todas as respostas, até porque não é possível, mas é sobre sua habilidade, numa cadeira de liderança, de fazer as melhores perguntas para o seu time, para encontrar as melhores respostas. É sobre isso. E eu fecho essas 8 habilidades com a garra, que foi a habilidade que eu escolhi hoje para o evento,
Startup Summit para falar com mais profundidade. E por que eu quis falar sobre a garra? Porque eu entendo que aqui no Brasil a gente dá pouca atenção a essa habilidade. A gente sequer sabe definir muito bem o que é a garra, confunde com brilho no olho. E essa habilidade é, sem dúvida nenhuma, determinante para formar ou se tornar times de alta performance. E de forma super rápida, eu defino a garra após ter vivenciado como atleta e como executiva e ter estudado muito uma tríade da garra. Eu falo que ela é composta de 3 elementos: paixão, perseverança e a esperança. E a paixão, eu falo não só no sentido que a gente conhece da obsessão e racionalidade do relacionamento. Eu falo da paixão da garra, é a paixão no sentido da consistência. Quando a gente está apaixonado por um trabalho, a gente não desiste no momento de adversidade. Por isso que é tão importante você ser apaixonado. Porque a verdade é, não adianta querer romantizar. As pessoas veem a carreira. Daphna, você trabalhou em posições, em empresas dos sonhos? Deixa eu te contar, Luiz. Em todas elas eu tive vontade de desistir. Em todas elas foi pedreira. Só que eu era apaixonada por aquilo que eu fazia ou pelo propósito da empresa. Me ajudava a não desistir. Segundo elemento é perseverança. Esse eu aprendi nas quadras esportivas, que é, no fim do dia, sobre você ser obcecado em atingir seus objetivos. O que significa você não desistir. Significa você resistir. Significa você eliminar potenciais sabotadores que nós todos temos, como tédio, como frustrações. E o terceiro elemento da garra é esperança. E eu adorei falar da garra aqui nesse momento que a gente está pós-Olimpíadas, porque se teve uma habilidade que a gente viu em todas as entrevistas com nossos atletas e outros atletas, de Simone Biles, a nossa super Rebeca Andrade, ao Gabriel Medina, a Raíssa do skate, eles trouxeram a garra, eles trouxeram a paixão, a perseverança, mas o que eu quero reforçar aqui é esse terceiro elemento, que é a esperança. O que é esperança no fim do dia? É sobre não apenas a fé que cada um de nós temos, não importa a sua crença ou religião, ela é extremamente importante. Atletas de alta performance, no seu momento de dificuldade, a gente viu a Raíssa ali, tirando a sua máxima nota na sua última volta. Mas foi lindo. Foi maravilhoso, mas a esperança também, junto com a fé e a espiritualidade, no sentido do que todos os atletas de alta performance utilizam, que é técnica de pensamento positivo, que é técnica de meditação, de respiração, de você falar com você mesmo, de entender que as nossas palavras sim têm poder. As sinapses que a gente faz com os nossos neurônios de calma, vamos reverter isso, eu vou fazer, eu consigo, é extremamente importante. E às vezes a gente subestima esse poder. Então, para mim, foi lindo de ver, através dos atletas, eles realmente colocando a sua garra para jogo para fazer a diferença e ganhar as medalhas. E aqui a gente fecha essa jornada com essas 8 Power Skills. E muito breve, né? De forma muito breve a gente conseguiu passar pelas 8, mas eu já recomendo que adquiram o livro Power Skills. Eu vou fazer isso também, vou ler. Espero me encontrar com você numa próxima oportunidade muito mais preparada pra gente fazer uma segunda edição e trocar ainda mais. Eu adorei conversar contigo hoje. Obrigada por ter topado participar do Media Market Podcast. Vai ser um prazer. Obrigada a você, Luísa. Olha, essa parte que você falou de não estar preparada, eu não sei onde estava, porque você está mais do que preparada. E para fechar, acho que é importante falar para a audiência sobre essas habilidades. É uma jornada de aprendizado contínuo. Se fala muito hoje no termo de ser lifelong learners, é sobre isso, sim. É sobre nós sermos eternos aprendizes. E o mais importante, como mensagem final que eu quero deixar para a turma, é o seguinte: por que eu falo que é uma jornada? Porque o mais importante no fim do dia é o que eu chamo de uma palavra que é mágica e transformadora, que é autoconhecimento. É sobre cada um de nós ter o conhecimento de nós mesmos, sobre onde nós estamos em relação a cada uma dessas habilidades. Sim. E você não vai, de uma vez só, aprimorar e desenvolver as 8. O mais importante é você entender aonde você está hoje e para onde você quer ir, que habilidade você precisa desenvolver e aprimorar para chegar lá. E é realmente uma jornada porque não tem essa linha de chegada. Não tem fim. Uma vez que você está numa posição de C-level que todo mundo almeja, seu nível de comunicação tem que melhorar.
Quando você vai para uma posição de VP, essa tua própria habilidade que você já desenvolveu tem que ir para um outro nível. Porque a forma de você conversar com o VP é diferente da forma que você conversa com um time de C-Level ou de gerentes intermediários. Isso vale para todas as outras. Disciplina. Você tem disciplina para você fazer atividade física, correr 1 quilômetro. Se você for se preparar para uma meia maratona ou uma maratona, seu nível de disciplina tem que ir para um outro grau. Então, o mais importante é cada um fazer essa reflexão. No meu livro, inclusive, no último capítulo, que é o capítulo Chegando na Máxima Potência, eu divido testes que eu aprendi e tive ferramentas que eu aprendi numa Apple, numa Nike, de autoconhecimento. Porque a maioria das pessoas fala, tá, por onde eu começo? Que perguntas eu tenho que fazer? No livro eu dou o detalhe com toda uma metodologia, Luísa, para todas essas habilidades e principalmente para essa parte do autoconhecimento. Depois que você percorreu essas 8 habilidades, você vai entender qual a sua personalidade, quais suas fortalezas, quais são as suas fraquezas ou áreas de desenvolver para o objetivo que você está buscando. E até enquanto tu falava isso, eu tracei um paralelo assistindo as Olimpíadas. A gente acompanhou principalmente os esportes que eu tenho maior afinidade. E enquanto a gente estava passando raiva, os atletas estavam numa tranquilidade absurda. E aí eu conversava com uma pessoa da minha família sobre isso. Eu falei, cara, é porque a gente tá enxergando isso como uma competição. Eles já se conhecem tanto e sabem que todo mundo ali tá praticamente no mesmo nível ou similar, que eles estão na tranquilidade de quem deu o seu melhor. E aí tava traçando um paralelo com o que tu disse, que é exatamente o que eu tento fazer todo dia. Cara, eu tô entregando tudo que eu posso aqui. Tem como melhorar? Tem como melhorar, é sempre uma jornada. Mas eu dou todo dia o meu melhor e é isso que me tranquiliza. Você falou lindo. Você falou com a mensagem que eu deixei final no vídeo pra turma do Kobe Bryant, que em inglês é Just Be Better, que é essa mentalidade da gente buscar ser melhor, fazer o nosso melhor dentro das condições que nós temos para fazer o melhor. Perfeito. Não, a gente poderia ficar aqui horas, eu não tenho nem palavras para encerrar esse episódio. Novamente, muito obrigada por ter topado trocar essa ideia com a nossa audiência. Tenho certeza que quem tá nos ouvindo até aqui vai sair melhor e vai buscar essa melhoria contínua, que acho que esse é o caminho, certo? Perfeito, é sobre isso. Combinado. Vou te esperar, na verdade, para uma próxima edição pra gente dar continuidade nesse papo. Eu encerro dizendo que você que tá nos ouvindo, vou colocar todos os links aqui na descrição, como eu já comentei, para ficar mais fácil o acesso, o LinkedIn da Daphne, o livro e todos os outros episódios que a gente gravou aqui no Startup Summit, tanto nesse ano quanto no ano passado, estão em media.market/podcast. Tchau, tchau, até a próxima.